Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo episódio então do Drycast. Hoje trazendo o tema de energia solar, falar um pouquinho de perspectiva de mercado, como as coisas estão acontecendo. Então, para trazer um conteúdo aí bem bacana para vocês, nós temos aqui um convidado super importante, o Renato Zimmermann. Renato tem tantas atribuições que eu vou puxar a minha colinha aqui para apresentar ele. Renato Zimmermann é secretário nacional de apoio aos integradores, INEL, conselheiro do programa RS Solar e conselheiro do setor de energia solar do Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul, fundador também do canal Energia e Transformação no YouTube. Então, vocês procurando aí mais conteúdo sobre energia solar, confiram o canal do YouTube do Renato. Renato, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado aí o convite de trazer esse conteúdo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos queridos colegas, amigos, clientes. Esqueci de alguma atribuição, Renato? Desculpa. Eu atuo também como consultor, mentor, para pessoal que está desenvolvendo e está querendo entrar nessa grande revolução energética que está acontecendo nesse momento no país. Ah, maravilha, Renato. Show de bola. No país e no mundo também. Exato, né? Exato. É um assunto emergente, né? Temos aqui também o Cristiano, que é o eletrotécnico, gerente de energia solar da Drystory, projetista de usinas. O Cris, aí, vocês vão ver ele bastante, né? Indo até a Drystory pedindo seu orçamento, vai ser ele, então, que vai atender vocês aí. Cris, bem-vindo. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. E vamos lá, vamos bater um papo bacana aí, né? Que eu acho que tem muito assunto legal para a gente desenvolver. Ah, tem sim, tem sim. Pessoal, começando então, a gente poderia falar um pouco assim de como é que foi esse mercado de energia solar ali de 2023, abordar um pouquinho assim daquilo que a gente tem de expectativa para esse ano. Quem aqui quer começar? Cristiano, por favor. Bom, eu vou falar um pouco da nossa experiência em particular que a gente teve com o mercado de energia solar. Nós estamos trabalhando já com energia solar aí há 5 anos, praticamente, né? E até 2022, a gente sabe que teve aquela onda de energia solar, o pessoal correndo atrás e tal. Na sequência, teve o marco legal, que mudou um pouco, né, a dinâmica do negócio. Foi um ponto extremamente positivo para todos nós, que estamos desenvolvendo um trabalho sério e queremos levar a energia solar à frente no país. Então, a gente sentiu um pouco o impacto da mudança da lei, até um pouco por comentários que o pessoal vinha muito, é o momento de instalar energia solar, instale agora, ou não será mais vantajoso e tal, e o pessoal não estudava a fundo realmente, né, o que iria acontecer. Porque, na verdade, tivemos muitos benefícios, né? Sim. Com a Lei 14.300. 2023 foi um ano que a gente realmente sentiu uma mudança, uma melhora no mercado, no geral, essa que é a verdade. A gente sente que quem está no mercado de energia solar está comprometido com o mercado de energia solar hoje. E em 2024, a nossa perspectiva é extremamente positiva. Já sentimos isso no final de 2023 para 2024, que o pessoal já começou não, a energia solar é bom ainda, se mantenham, é um mercado que veio para ficar. Então, a nossa perspectiva aí é bem bacana daqui para frente. Ah, bacana. Complementando o que o Cristiano falou, dá para dizer que 2023 foi um ano desafiador. Pós-pandêmico, 2022, então, teve muitos fenômenos em relação à retomada da economia, principalmente em inflação, né? E isso trouxe um aumento da taxa de juros. E esse aumento na taxa de juros impactou diretamente a venda de sistemas, porque o mercado se acostumou a financiar. Sim. Então, como o sistema fotovoltaico ele tinha um prazo lá no banco de 6 anos para ser pago, a economia que dava e o valor da prestação se equiparava. Então, para quem instalava o sistema, estava legal, não puxava dinheiro do bolso, trabalhava com dinheiro do banco.
Com o aumento da taxa Selic, os bancos, por consequência, aumentaram as taxas de financiamento e levou porque muitos dos consumidores desistirem do financiamento. Esse foi um dos maiores impactos, junto com a mudança no prazo do direito adquirido, que o marco legal, a lei federal, não existia lei. Então, a energia solar foi criada no Brasil em 2012 com uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela não tem força de lei, ela é uma agência reguladora. Então, nós estávamos carentes de uma segurança jurídica, de uma lei federal. De uma regulamentação, né? Exatamente. Então, nós lutamos bastante, por exemplo, eu, pelo Instituto Nacional de Energia Limpa, que a sede é em Brasília, nós trabalhamos muito para conseguir aprovar a lei. Ela ficou boa? Não, ela não ficou boa para ninguém, porque existiam concessionárias, grandes produtores de energia que eram contrários a essa abertura da geração distribuída, onde milhões de pessoas poderão gerar a própria energia. Não, então, havia esse conflito de interesses, né? A concessionária não queria, os grandes geradores não queriam, mas a sociedade brasileira merecia. Ela não queria porque ela não sabia, mas a sociedade brasileira, Cristiano, merecia ter algo tão revolucionário como a energia solar e a geração distribuída. Quando a gente fala em energia solar, a gente está falando em geração distribuída. Por quê? O que é geração distribuída? É tu gerar energia junto às cidades, diferentemente de um projeto como Itaipu, que foi feito, ou Belo Monte, lá no meio da floresta amazônica, toda aquela energia tem que ser transportada até a região sudeste, ali em São Paulo, para ser consumida. Tem toda uma infra, né? Exatamente. Riscos, custos, e alguém tem que pagar por isso. Entendi. Agora, a geração distribuída, não. Tu gera energia próximo aos locais de consumo. E tu descarrega essa energia na rede da distribuidora. Por isso que o nome é geração distribuída. Gera e joga na distribuidora. Quem que é a distribuidora? A CE, a Equatorial, a CPFL, a Copel, a Celesc, que são as companhias energéticas que distribuem energia de porta em porta. Então, só para concluir, o ano foi desafiador, então, por causa da mudança da lei, por causa do aumento da taxa de juros, nós tivemos também mudança de governo, também que afeta também aquela percepção, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, gera uma certa insegurança, né? Exatamente. E uma coisa importante também, né, Cristiano? Muitas novas empresas surgiram. Muitas empresas surgiram. Então, é um mercado ainda sem resiliência. Então, os desafios de 2023 estão levando essas empresas para 2024 com mais maturidade. Então, talvez 2024... que, falando um pouco agora, né, Carol, já de 2024, vai separar, talvez, muito dos que realmente vão ficar no mercado. Né? Separar o joio do trigo. Exatamente. Então, quem não faz venda consultiva, quem só vende preço, quem só vende placas, como o pessoal fala, não vai mais ter tanto mercado quanto aquela venda consultiva, onde tu está preocupado em agregar valor. Em resolver o problema do cliente, né? Entregar alguma coisa que vai ser duradouro, que vai atender as necessidades. Aí eu trago um pouco para a minha perspectiva de projeto, né? Que eu sou arquiteta, então a gente sempre trabalha aquela questão de tu tá fazendo o projeto para quem, né? E eu acho que é bem essa questão, né? Isso é importante, né? Acho que isso que tu traz, Renato, é um fator, assim, super bacana, assim, das pessoas entenderem da necessidade de uma venda consultiva, né? De ter aquela pessoa que vai sentar e entender o teu problema, né? E uma coisa legal, Carol, não sei se o Cristiano lembra, a primeira vez que eu fui na Dry Store, que eu entrei na loja,
eu fiquei fascinado com o modelo de atuação da empresa, a possibilidade que tem. Daí eu conheci o Cristiano, eu entrei na loja assim de curioso, né? E daí na hora ali que eu comecei a conhecer a linha de produtos e tal, a proposta da Dry Store, daí eu disse, nossa, que fantástico que é a proposta que estão trazendo. E daí, quando eu soube que estavam trabalhando com energia solar, porque até então vocês estavam começando ainda, você era novo ainda, né? E era tudo muito novo para a Dry. Hoje a Dry Store já tem até o Drycast, né? Olha só que salto que deu. Então é uma das empresas que vai ficar no mercado. Por quê? Ela está fazendo tema de casa. Então é isso. Essa é uma das propostas que é para revolucionar mesmo. Então, até queria aproveitar aqui, além de agradecer, já que eu não agradeci no começo, imagina, o convite, eu que agradeço. eu vou começar agora aqui no meio do cast, mas vamos dizer assim, muito obrigado pela oportunidade, por ter as portas abertas, por eu ter tido a percepção de conhecer, Poxa, a gente que agradece. Que bacana, né? A gente poder contar com pessoas sérias, comprometidas, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procurou ter lá dentro da Dry Store, que é ter bons parceiros, né? Ter boas pessoas no entorno que agreguem, que tragam coisas importantes, né? Porque a gente sabe que, por mais que daqui a pouco a gente trilhe caminhos de longos anos em cima de algum assunto, a gente sempre tem o que aprender. A gente sempre tem alguma coisa para agregar, desculpa, me enrolei. Mas que bacana, Renato. A gente fica muito feliz de poder contar contigo e é muito bom te ter aqui. Espero que daqui a pouco a gente possa gravar mais coisas interessantes, né? Que eu acho que, assim como eu, tem muitas pessoas assim curiosas sobre o assunto, né? Eu entro aqui hoje como uma perfeita leiga no assunto. Nossa, dá para gravar milhares de podcasts. Tem muitos pontos que a gente pode levantar, eu acho, principalmente na questão da energia solar, o Renato estava comentando. 2023 foi um ano desafiador. Eu encarei com bons olhos, porque hoje eu percebo que os parceiros que estão ao nosso redor, a própria competição saudável de mercado, ela melhorou muito, sabe? Nós tivemos um ano desafiador e quem estava se aventurando no mercado, infelizmente, teve que se retirar, né? E aí a gente abre uma outra visão. Teve muitos clientes que acabaram optando por esses tipos de empresa e se sentem órfãos hoje em dia. Pois né? e esse pessoal hoje, o que eles podem fazer? Daqui a pouco, vamos supor, eu, Carol, comecei um projeto na minha casa, e daqui a pouco, sei lá, a empresa que estava me atendendo quebrou. Sim. Faliu, sumiu. Carol, nós temos muitos casos, muitos casos que a gente socorre as pessoas, a gente ajuda. Normalmente, a garantia de um sistema de energia solar é do fabricante. Então, basta tu ir lá verificar os equipamentos da pessoa, se foram instalados de maneira correta, se seguiram a norma do fabricante, ele está protegido pela garantia do fabricante. Então, assim, você que ficou, eventualmente, se sentiu órfão no seu sistema de energia solar, procure uma empresa que está no mercado hoje, uma empresa séria, para voltar a ter o apoio e a ajuda, a manutenção necessária do seu sistema para que ele realmente dure o esperado. Tá? Não tenha vergonha, vai, procura, acha alguém que possa te ajudar. Que seja vantajoso, né? Com certeza. Não acabar engavetando o projeto e todo o investimento, né, que se teve inicial, né? Isso aí. E, pessoal, nessa questão assim de perspectiva de 2024, né? O Renato comentou ali sobre geração distribuída. Eu, apesar de leiga, já ouvi o termo GD. Então, queria entender, assim, eu ouvi vocês falando sobre GD2. O que é GD2? Qual é a diferença de GD1? Eu vou deixar essa aí para o Renato explicar, porque ele explica melhor que eu. Renato é o cara. Não, tranquilo. A GD1 são projetos que entraram na rede da distribuição
num período estipulado para a lei. Então, tem um direito adquirido até 2045, não irá pagar as despesas do fio, que se chama, da conexão. Projetos GD1, não, por exemplo, hoje, eu quero fazer um projeto GD1, não existe. Agora, tu vai entrar no GD2 ou GD3, dependendo do tamanho da usina. Mas vamos falar aí GD2, que já está de bom tamanho. GD2, hoje você compra um sistema, conecta na rede, você vai pagar o fio B. O que é o fio B? Toda aquela energia que você consumiu de forma instantânea ali, a concessionária nem fica sabendo, porque tu gerou no teu telhado, foi para a tua geladeira, para o teu ar-condicionado, para o teu chuveiro, né, que são as cargas, como se chama, e foi consumida. E o que vai para a rede, isso que vai para a rede, vai pagar o fio, né, porque foi usado o fio. Foi usada aquela infra toda da CE, da RGE, enfim. Exatamente, esse é o fio B, porque existe também dentro da conta de energia elétrica, quem olha a conta vê lá duas coisas, a TE, que é a tarifa de energia, e a TUSD, que é a tarifa única do serviço de transmissão. Dentro dessa TUSD, que é a tarifa única, tem o fio B, que é esse da distribuidora, tem o fio A, que é aquelas redes de transmissão, por exemplo, a energia que vem de Itaipu até aqui. Aquelas tem que o ficam mais fio A. altas até, né? Isso. Aquele lá é o fio A. Entendi. Né? Então, todos esses componentes, hoje, quem entra no sistema vai pagar de forma escalonada até 2028 o fio B, ou seja, vai pagar um valor a centavos, tá? Nós não estamos falando em nenhum absurdo e também pagar o fio B não compromete a rentabilidade do projeto. Pelo contrário, os projetos esse ano, eles tiveram uma redução no valor dele. Por quê? Com o fim da pandemia, os fretes caíram, grande parte desses produtos vem de fora, chegou a 25% do valor de um kit ser frete marítimo, porque na época da pandemia ficou muito caro o frete. Hoje voltou à normalidade, então baixou os preços. O dólar caiu um pouco também e o preço internacional, se abriu muitas fábricas, principalmente na China, que é o grande produtor de módulos fotovoltaicos, e baixou o preço. Então, uma coisa compensa a outra. Agora, tem um detalhe importante da GD2, Carol, que a partir de 2029 ainda não está definida quais serão as regras. Lembra que eu falei que o fio B tu vai pagar escalonado? Sim. Cada ano tu vai pagar um pouquinho mais até 2028. Chega a 2028 e agora? A agência reguladora, veja bem, nós temos a lei federal, que é muito importante, deu segurança jurídica. Agora, a gente precisa da regulamentação. E tem muitos itens que não foram regulamentados ainda. E um deles é como serão as regras a partir de 2029. Entendi. Essa agência reguladora é a ANEEL, né? ANEEL. E frente a isso que tu comentaste, Renato, como é que está a ANEEL frente a essas questões assim, de energia solar, de uma forma geral? A ANEEL, ela é a agência reguladora. São 5 diretores e várias superintendências. Eu já tive várias vezes lá, participei da audiência, já fiz reuniões técnicas com o pessoal das superintendências. Eles são eminentemente técnicos, eles não são políticos. O pessoal confunde, é política. Não, a agência reguladora, ela não faz política, ela faz regulação. E a função principal da ANEEL é gerar um equilíbrio no setor elétrico brasileiro e controlar para que haja um equilíbrio entre os agentes. Quem são os agentes? Por exemplo, a geração distribuída, o integrador, o consumidor, ele
ele é um agente, mas a concessionária, ela também é um agente do setor elétrico brasileiro. As grandes usinas hidrelétricas também são. Aquele pessoal que comercializa energia no mercado livre também são agentes. O governo é um agente. As prefeituras que consomem para iluminação pública são agentes. Então, a agência reguladora ela tem a função de entender como que está essa dinâmica do mercado. Em algum momento, a agência reguladora viu um crescimento muito grande da geração distribuída e ela disse, espera aí, a gente, porque toda a regulação, por exemplo, a resolução ANEEL 482, ela foi criada em 2012 e ela só tinha validade de 3 anos. Então, em 2015, ela foi revalidada e a gente passou a ter a resolução 687, que foi muito especial porque ela abriu para fazer geração remota. Para ti, por exemplo, foi aí que começou as cooperativas de energia solar, os consórcios de energia solar, os EMUC, que é os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. E daí começou a surgir, né, Cristiano, aquelas usinas como investimentos, que o pessoal começou a fazer usinas e alocar aquele excedente, porque toda energia gerada de forma remota, ela é excedente. Ela é medida por um relógio bidirecional, joga na rede, e isso aí vira um crédito, que é o sistema de compensação de energia elétrica. Essa é a base, digamos assim, de monetização de todo esse modelo de negócio de usinas como investimento. Né? E já o mercado livre ele tem uma dinâmica totalmente diferente, onde são contratos feitos com grandes consumidores. São mercados totalmente diferentes. Mas tudo isso aí pode começar em 2015. Daí chegou 2018, que lembra que eu falei que são de 3 em 3 anos. Sim. Teria que ser reeditada. Ali eu, Renato, já sabia que haveria mudanças. Mas como o mercado era 2018 foi um ano complicado, né? Um ano até político, assim, foi um ano muito difícil para o Brasil, estava tudo sendo repensado. Então, o que a agência reguladora fez? Ela lançou um AIR, Análise de Impacto Regulatório. Daí teve várias reuniões para discutir o que iria acontecer com a geração distribuída e como seria feito a mudança das regras. Porque até então a regra seria como a do Mercado Livre, paga-se a tarifa única do serviço de transmissão, distribuição, e não usa o sistema de compensação de energia. Então, mas o mercado ele ia morrer lá em 2019, porque daí nós conseguimos arrastar para 2019. Daí, 2019, final de 2019, a agência reguladora, numa reunião, são 5 diretores que decidem a análise do impacto regulatório, tinha 5 alternativas. Uma delas é não cobrar nada, como estava. Outra alternativa era cobrar só o fio B. A outra alternativa era cobrar o fio B e mais algumas outras tarifas. Assim, ainda, eles optaram pela alternativa 5, que era a pior de todas, que era cobrar toda a TUSD, toda a tarifa única. Todo o custo da infra. Isso. Para ter uma ideia, R$1, a TUSD, a tarifa única, ela é 80 centavos. E a TE, que é a tarifa de energia, é 20 centavos. Então, nós estamos falando que 80% ia ficar para a concessionária, não ia ser compensado. E daí ia praticamente matar o sistema de compensação. Daí, né, Cristiano, a gente começou a fazer manifestações, a gente fez uma manifestação em Brasília. Tudo isso para defender a GD. Isso, daí veio a pandemia, daí sim. teve um desenrolar, assim. Aliás, aquela manifestação que nós organizamos em Brasília foi um grupo de pessoas que se uniu num domingo e em 8 dias nós organizamos uma manifestação com autorização do governador lá do distrito
enfim, bombeiros e tal, porque era a pandemia, era o auge da pandemia. Sim, Até sim, se tiver verdade. uma foto minha para mostrar ali, vocês vão ver que eu estou usando 2 máscaras. Eu passei 2 dias usando 2 máscaras, porque era uma responsabilidade muito grande a Sim. gente ir a Brasília fazer uma manifestação. Então, foi a única que aconteceu durante toda a pandemia, e isso fez com que também chamasse atenção, e a agência reguladora, daí veio o Tribunal de Contas da União, começou a cobrar da agência reguladora, escuta, vocês não estão cumprindo os prazos regulamentares, já passou 3 anos, e o Tribunal de Contas da União, ele faz isso. E a agência reguladora tem que cumprir os prazos, e ela não estava cumprindo. E daí e nisso tinha um projeto de lei, e daí ia fechar o Congresso, porque era final do ano, a gente teve que correr, fazer uma lei toda redigida, assim, a várias mãos. Meio que às pressas. Isso, foi feito um acordão, ou seja, o Ministério das Minas e Energia botou todo mundo numa sala e disse assim, você não sai daqui sem um acordo. Daí, puxa aqui, puxa lá, cada um tentando ajeitar de um lado, aí a gente conseguiu aprovar a Lei 14.300 daquela forma. Então, para resumir, a agência reguladora, ela tem esse papel, e eu acho que é um papel muito difícil. É um papel muito difícil. De fazer as partes se conversarem, se entenderem, de talvez deixar bom para todo mundo. Eu acho que isso é difícil em qualquer setor, qualquer coisa que se vai fazer. Situação, né? Exatamente, porque é realmente são várias quedas de braço, né? São várias brigas, assim, porque é realmente complicado de fazer com que todos saiam realmente satisfeitos, né? Toda mudança, ela vai gerar um certo impacto, né? É que existem vários interesses, né? Existem as pessoas, né? Como o Renato, que estavam defendendo o direito das pessoas de ter a sua própria geração. E existem as grandes concessionárias, que estavam olhando isso de outra maneira. Aí a ANEEL fica ali no meio, tentando achar um meio termo para todo mundo, para que todo mundo, né, saia e se sinta bem, vamos dizer, com um acordo que foi feito. Mas como o Renato estava falando, né, esse momento para nós foi um momento tenso, todo mundo estava com a expectativa para saber como queria ficar esse mercado. Mas, completando um pouco do que ele disse, eu hoje enxergo que a gente está um pouco mais tranquilo para trabalhar com a GD, porque nós estamos na lei, então a gente tem o nosso direito, né, para apresentar os nossos projetos para os nossos clientes, sabendo que aquilo, né, não pode ser mudado drasticamente, né? Então, esse é o principal ponto. Existe uma segurança. Esse é o principal ponto. Hoje, o setor de energia solar tem uma segurança para trabalhar. É isso que eu gosto, né, do setor, então E os clientes também, né? As pessoas que estão fazendo seus investimentos para fazer sua produção de energia, né? E eu acho que isso é super importante, né? E até enquanto vocês estavam falando de defender o direito da geração distribuída, né? Fiquei pensando nesses últimos dias que a gente teve esses eventos climáticos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que foram super impactantes, né? Então, como é que isso poderia ser visto assim pelo ponto da GD, né, da geração distribuída? Fico imaginando que daqui a pouco a pessoa que tem a sua própria geração, daqui a pouco com um conjunto de baterias ali para armazenar aquela energia, a pessoa deve ter ficado um pouco mais tranquila, né? Mas eu queria pegar a opinião de vocês assim sobre isso e bom, a gente começa a falar de aquecimento global, né? A gente tem uma perspectiva meio ruinzinha pela frente. Eu vou falar um pouquinho rapidamente antes do Renato do que eu tive de feedback que eu senti, né? A gente sentiu na pele aqui em Porto Alegre, nós tivemos pontos aí que as pessoas ficaram praticamente uma semana, né? Sem... eu fiquei sem luz 3 dias lá na minha casa, estragou tudo que estava dentro da geladeira. Então, eu senti uma grande procura por esse tipo de sistema com armazenamento de bateria. E isso vai fazer com que o mercado de energia solar dê uma pequena, né, evoluída. A gente vai evoluir para o mercado de energia solar, o que para nós é positivo, porque nós já temos tecnologia para isso, né? Já está desenvolvida. A gente tem aí os inversores híbridos que atendem as duas posições. Deixa eu perguntar, Cris, desculpa. A Carol leiga precisa entender o que é um inversor híbrido, desculpa. Tá, vamos lá. Eu vou explicar os 3
os 3 principais pontos que a gente tem no mercado. A gente tem o inversor on-grid, que é aquele que é conectado na rede, que enquanto tem energia, gera os créditos, que gera e tu consome simultaneamente. Então, esse é o on-grid conectado à rede normal. A gente tem o sistema off-grid, que é aquele que tu tem as placas, as baterias, o inversor, e ele alimenta uma carga e não necessita de rede. Então, para regiões remotas, né? O cara que mora lá numa fazenda, está bem longe de tudo. Isso, a gente já fez aplicações em sítios que existe um custo muito grande para se levar uma energia lá para ligar uma geladeira, um ponto um pouco de luz, uma iluminação. Então, isso... Aqui entra toda aquela questão da infra que a gente estava conversando, que daqui a pouco tem que colocar os postes, passar os cabos. É isso aí, justamente isso. Daqui a pouco tu pega uma concessionária para fazer levar toda a rede lá para alimentar um sítio, eles vão te levantar um custo, vão repartir com o cliente, em certos momentos não vale a pena. Então, tu vai lá e opta por colocar um sistema off-grid. Até o tempo de execução de obra, tá? Já teve clientes que nos procuraram porque, recebi ali um tempo de execução de obra de mais de 1 ano. Então, não vou optar por fazer um sistema off-grid porque eu só quero ali uma geladeira, um ponto pequeno. E o híbrido, que é uma junção dos dois. Ele faz tanto a injeção de energia na rede... desculpa, um ponto do off-grid que eu esqueci de falar. Ele não injeta na rede, ele não tem conexão com a rede. Então, uma coisa legal, os equipamentos off-grid tu pode ter em casa para ele alimentar o teu sistema. Existem alguns inversores de mercado, um dos quais a gente fornece, que quando tu tens um off-grid num local que existe rede elétrica, daqui a pouco tu coloca um sistema off-grid na cidade. Tu tens um ponto de conexão. Entendi. Perfeito? E aí tu tens ali as placas absorvendo energia, carregando a bateria. Tu tens um dia nublado. Ele pega a energia da rede, guarda na tua bateria e quando falta energia, ele alimenta o teu sistema. Então, bacana. assim, não é que ele não é conectado à rede. Só que a conexão ele não injeta energia na rede, ele não gera créditos. Ele pega, mas ele não larga. Isso aí, ele deixa a bateria sempre ali carregadinha para quando tu precisar, né, tu poder utilizar. Bacana. Isso é uma tecnologia nova de alguns inversores off-grid aí que a gente está trabalhando. E o híbrido, voltando agora, que ele faz os dois num só. Então, ele injeta energia, ele é um sistema on-grid normal, ele injeta energia, e o excedente, ele guarda na bateria. Então, vamos lá. Ele pega a energia das placas, manda para as cargas. Sobrou das cargas, ele manda para a bateria. Quando a bateria estiver cheia, que ele vai injetar na rede. Então, é um sistema que ele é inteligente. O inversor híbrido hoje ele é um aparelho muito mais complexo do que um inversor on-grid comum, mas ele é muito mais inteligente. Ele te entrega muito mais conforto. E a gente viu uma grande procura, o pessoal realmente está interessado. Houve uma busca gigantesca por geradores naquele momento que a gente estava sem energia. E aí, pós esse primeiro evento que a gente teve uma busca muito grande por sistema híbrido. Então, eu acredito muito nesse mercado. Eu acho que esses eventos climáticos eles vão nos levar para esse salto, né? O mais rápido até do que nós esperávamos, nós que estamos no mercado. Pois é, porque quão dependente nós somos da energia, né? Porque, por exemplo, tive o caso ali de uma vizinha que ela estava recebendo da empresa o sinal de internet. Contudo, não tinha energia para ligar o modem. Então, basicamente, ela não tinha internet. É isso aí. E como é que faz para pagar as contas hoje sem internet? Como é que faz para acessar ali o aplicativo do banco e pagar o boleto e fazer as transferências, né? É bem complexo. E, bom, me estendi um pouco aqui falando nisso, mas eu queria a opinião do Renato também, para saber sobre esses eventos climáticos. Eu queria que ele desse ponto de vista dele também. Primeiramente, os cientistas eles vêm alertando há vários anos a questão do aquecimento global e os efeitos que isso trariam. Então, tudo que está acontecendo não é novidade. Né? E a própria meteorologia já vem avisando que esses eventos serão cada vez mais frequentes, infelizmente. Então, nós temos que ser resilientes e essa resiliência a gente encontra na geração distribuída, porque só ela pode dar segurança energética para o que está por vir. Então, vamos lá.
A própria Carol usou o exemplo dela, ficou 3 dias sem energia, estragou tudo que estava na geladeira. Agora, imagina uma pessoa doente que precisa de oxigênio, tem aquela maquininha, Sim. tempo integral ligado. Sim. O conforto que é o ar-condicionado, que já não é mais conforto, não é capricho. Hoje, o ar-condicionado é de primeira necessidade. Tu não consegue mais viver num ambiente que não esteja refrigerado. Sim, hoje estava o quê? 39 graus em Porto Alegre? Eu não sei, mas para mim eu estava com sensação de 40 e tantos, né? A gente ficar num ambiente que não está climatizado, né? Que não está preparado não está pensado para isso, né? Aí entra a Carol arquiteta de novo, né? E esses eventos climáticos, eles vêm na esteira do aquecimento global, né, dos gases de efeito estufa que estão fazendo com que os raios do sol entram e não saem, daí forma uma bolha de calor, aí começa a derreter as geleiras, essa água vai para os oceanos, mexe na temperatura dos oceanos, e há uma desregulação completa. Imagina, por exemplo, aqui nós estamos em Porto Alegre, falta energia elétrica, 6 horas depois falta água, porque o bombeamento de água é todo elétrico. Foi justamente o que aconteceu também aqui, né? Que realmente o pessoal do DEMAI avisou aqui, né? Que o DEMAI é a empresa que cuida desse setor de esgoto e abastecimento de água, né? Eles avisaram, olha, se a luz não voltar até tal hora, vai faltar água nesses bairros aqui. E eram vários bairros, né? E a gente já começou a ficar desesperado, né? O pessoal lá no condomínio corre para tomar banho. Talvez seja o último banho. Praticamente todos, né? Todos os bairros aí corriam risco de ficar sem água. Exato. E só queria voltar ainda para o evento climático, inclusive para o dia de hoje. Nós estamos em fevereiro, no pico do verão, e o dia de hoje foi um dia muito ensolarado, né? O que acontecia no passado, nesses dias assim? Um risco de apagão muito grande, porque as redes de transmissão, elas perdem energia no próprio cabo, na transmissão. Daí as subestações, elas ficam superaquecidas. O consumo de energia, ar-condicionado, tudo está consumindo muita energia nos locais de carga. E o que acontece? Toda essa energia nova que foi colocada nos últimos 2 anos, porque 2023 foi um ano desafiador, mas teve muita instalação elétrica. Foram 9 gigas de potência instalada. Para ter uma ideia, a Itaipu é 14 gigas. Então, para ter uma ideia, quanta energia elétrica entrou sem investimento público, sem ter que destruir áreas, fazer megas obras, endividar o país inteiro, fazer dívidas internacionais. Não, tudo com dinheiro privado, dinheiro do bolso do próprio consumidor, fez usina e agora está salvando esse risco de ter esses apagões. Por quê? Está gerando energia no telhado, está consumindo ali no local e está distribuindo para os vizinhos. Então, todo mundo que tem energia solar no seu telhado está ajudando a não ter um apagão e entregando energia com qualidade direto da fonte, energia limpa para toda a vizinhança. E então isso vai ajudar muito daqui para frente. E o Cristiano falou que em 2024 vai começar o armazenamento. Não dá para falar que armazenamento é caro. Que quem decide o que é caro, o que é barato, é quem vai comprar. Não se faz payback de armazenamento se tu está olhando segurança energética. É como comprar um carro. Quem compra um carro vai fazer payback. Quanto tempo paga esse carro? Não, está comprando o carro porque ele precisa se locomover, ele quer segurança, ele quer conforto, ele quer status. Então, quem hoje vai comprar armazenamento, ele quer segurança, quer um backup ali para
quando... Que é conforto. Exatamente. Daí o expertise, por exemplo, nós estávamos comentando, né? A própria Dry Store tem no seu público muito arquiteto, muito engenheiro civil e muito instalador predial. Pois é, Renato. Agora a gente está vindo para esse campo e eu estou pensando aqui, eu, arquiteta, Carol, né? O que o arquiteto pode fazer para pensar daqui a pouco essa nova onda, né? Essa evolução que agora já está se tornando uma necessidade, né? Eu acho que daqui a pouco, junto com tudo aquilo que a gente vem trazendo também sobre construção a seco, sobre novas tecnologias para os projetos arquitetônicos, né? Eu acho que energia solar, e aqui a gente tem também um carregador veicular, né? Até te pedir depois, Cris, para tu explicar um pouquinho, porque eu também não entendo muito. Tranquilo. Eu acho que isso daqui é quase assim que a necessidade básica. Assim, ó, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, rapidamente. O que eu percebo, Carol? Que os arquitetos hoje... Energia solar já não é algo que eles têm que perguntar para o cliente, né? Se o cliente pretende colocar uma usina solar. Todo mundo hoje que está construindo pretende colocar, né, a sua energia solar na sua residência. Ou pretende, ou está com planos, pelo menos já está pensando nisso para algum momento de vida. Né? Isso já é algo que acontece em 90% dos projetos. A gente já sabe que os arquitetos já pensam nisso, né? Então, é algo que já está ali. Uma dica que eu daria, talvez, para os arquitetos começarem, né, a pensar um pouco, é na questão de cargas prioritárias, justamente já linkando ao que o Renato está falando sobre armazenamento de energia. O que acontece? Quando tu vai fazer um armazenamento de energia, tu define algumas cargas que quando, né, te faltar a energia da rua, tu continue abastecido. Tu não vai deixar a casa inteira, né, com uma alimentação elétrica. Sim, o chuveiro, a geladeira, para não estragar as comidas de novo, como aconteceu comigo. Então, isso é algo que a gente já vê que muitos escritórios de arquitetura já estão se adiantando. Eles estão definindo nos seus projetos elétricos cargas prioritárias e cargas não prioritárias. E isso é um ponto importante. Cargas não prioritárias não serão alimentadas pelo sistema de bateria. Cargas prioritárias serão alimentadas e serão aquelas TV, que... Né? Isso. TV não é um... Quer dizer, a princípio... Cada pessoa define... Carol, assim, ó, o que eu entendo é o seguinte, cada pessoa define o que é a sua carga prioritária, tá? Porque, como o Renato estava comentando, o que é caro e o que não é caro. Olha só, cada pessoa tem uma prioridade. O que às vezes é caro para o Cristiano, para o Renato não é caro. O que é caro para o Renato não é caro para o Cristiano, porque tu tens as tuas prioridades. Tens as tuas necessidades também e a tua capacidade de investimento que também varia, né, de pessoa para pessoa. Isso. Então, assim, o sistema de armazenamento hoje, ele já não é um sistema extremamente caro. Já caiu muito o valor, realmente, está bem mais atrativo. Acredito que vai continuar essa onda de dar uma melhoradinha no valor conforme os anos for passando. O interesse do pessoal e o volume de compras ocorrendo maior, com certeza a gente vai conseguir uma redução, né? Que é o que acontece. Aumentar a demanda, Com certeza, quando aumenta a demanda, tu consegue uma redução, mais empresas começam a produzir, começa a ter aquela competição saudável ali, e tu começa a ter acesso a equipamentos de menor valor, né? Enfim, hoje a gente já encontra, Renato, assim, nos nossos perfis de clientes, em muitos casos o pessoal já está pensando nisso. Então, uma dica que eu digo de prontidão para os arquitetos é que comecem já a olhar para isso. Orientar o telhado, né, para aquela melhor a melhor posição solar, né, para fazer uma boa produção. Daqui a pouco já ter aquele espaço ali para o inversor. Sempre buscar um apoio de um profissional da área. Eu digo o seguinte, o arquiteto não precisa definir isso, mas ele precisa de um apoio de um profissional da área. Sim. Pega um projetista, leva o cara lá, estou fazendo esse projeto e tal. Queria um apoio aqui, tá? Dá para a gente mexer nesse telhado para ficar legal, a gente pretende ter uma energia solar, a gente quer colocar um carregador. Fazer uma pesquisa, uma consultoria, né, prévia ali para ter certeza do projeto mais otimizado, né? E uma coisa importante também, na esteira ali do arquiteto, do engenheiro civil, do instalador predial, do integrador. O integrador, até para quem não sabe, são aquelas empresas
que vendem um sistema, projetam, vendem, homologam, instalam e fazem também um monitoramento. Isso aí se chama integrador solar. O que entra também como componente? Por exemplo, o arquiteto é concepção, né? Ele está projetando e ali ele já coloca toda essa concepção. Agora, existe a política pública também, e ali entram entidades como eu venho trabalhando, para a gente criar também um ambiente de políticas públicas que incentivam isso. Por exemplo, o IPTU verde, né? Ou seja, quem tem energia limpa, não só energia limpa, mas também a questão de captar a água da chuva, porque daí tu pode aproveitar o lixo, separar o lixo orgânico e fazer uma horta dentro de um condomínio. Tudo isso são políticas que ainda precisam evoluir, que nada vem do dia para a noite. É um processo evolutivo. E a geração distribuída, ela está vindo também nesse processo evolutivo. Por isso que a gente falou, né, Cristiano, 2023 foi um ano desafiador e 2024 vai ser um ano assim que vai definir muito quem vai ficar no mercado e como vai ficar no mercado. Um exemplo assim é a questão da segurança. O pessoal comprava preço. Eu conheço gente que foi no Mercado Livre, achou placas lá, comprou, daí não sabia que precisava de um inversor. Eu comprei as placas, e agora? Né? Acha que a placa no telhado resolve a vida. Exatamente, não sabia que tinha que ter um inversor de frequência, que tinha que pegar a energia da corrente contínua, transformar ela na corrente alternada e jogar na carga ali ou na rede, que tinha que ter um projeto feito por um engenheiro. Esse projeto tem que ter ART, né? Sim. Tem que ter uma responsabilidade técnica e a concessionária tem que aprovar, homologar o projeto. E quando a concessionária homologa o projeto, isso vai para a ANEEL. Ou seja, assim como a Itaipu ela tem uma outorga, na tua casa, aquela usina que você tem também tem uma outorga da agência reguladora. Tu estás licenciado a produzir energia. Tu tá, É isso mesmo. Tu tá liberado, recebeu o direito de produzir energia. Como é um mercado muito novo, sabe? É isso que eu entendo também, Renato. Como é um mercado... agora já não é mais novo, né? A gente já sabe que é um assunto que também o povo se interessou bastante, então todo mundo conhece. Mas como foi um mercado que ele foi apresentado para o consumidor final e ele já teve acesso rapidamente a isso, e todo mundo estava naquela correria ali até final de 2022, muitos casos, não só de compra de placa, assim, o pessoal... Daqui a pouco comprava um equipamento achando que ia entregar uma coisa, entregava outra. Naquela correria de economizar um pouquinho. Eu vou comprar um equipamento separado, tu vem e só instala para mim. Daqui a pouco marcas estranhas, sim, né? Nós que tivemos acontece bastante. A gente teve um cliente, um caso bem curioso, tá, Renato? A gente teve um cliente que colocou o seu sistema de energia solar com um colega, basicamente, na sua residência. Ele fez? Não, o colega dele instalou, né? Não houve uma conversa entre os dois para afirmar o que necessitava para aquilo ali funcionar. Ele ligou o sistema e o sistema estava lá ligado e ele não tinha feito projeto nem nada. E isso é extremamente ruim porque a energia injetada, ela vira energia consumida. Então, tudo que tu injeta, o medidor vai ler e vai dizer, opa, ele consumiu. Tá entendendo? A conta dele aumentou. Porque o medidor bidirecional, ele já é para isso, ele é para medir o que tu injeta e o que tu consome. Então, existe um projeto, uma etapa de projeto, de avaliação da concessionária, tu aprova o projeto, vem um parecer de acesso, tu vai lá, manda, agora eu quero fazer a vistoria, o pessoal vai lá, troca, bota o medidor bidirecional, perfeitinho, lê o que injetou, o que consumiu, e aí a conta dele dobrou por outro mês. Poxa. Então, foi algo bem... Na correria de economizar, gastou muito mais do que estava esperando. Foi. Então, assim, um dos critérios muito importante é a segurança. Né? Então, quando falo em segurança, eu vou citar até o exemplo meu que eu falei antes, quando eu entrei na Dry Store. Né? Entrei na loja, né? Ou seja, é uma estrutura, toda uma história
por trás, uma concepção e tal. Isso aí é segurança. Daí, se alguém chega lá e vai dizer, eu quero informação como eu faço para colocar energia solar na minha casa, né? Ele já está num ambiente seguro para fazer um levantamento. Daí lá vocês tem os parceiros, né? Os integradores, tem todos os fornecedores parceiros e tal, e daí acaba criando assim um ambiente seguro, com certeza, para que tu coloque um sistema na tua casa. E depois tem outras questões, né? Segurança na instalação, né? De não ter um problema depois elétrico que pode causar. Não é só elétrico, estrutural, Renato. Eu encontrei muito problema estrutural em instalação de energia solar. O pessoal aplica o perfil de maneira errada, e aí na hora de conseguir a garantia dos módulos, quem disse que tu consegue acessar o fabricante? O fabricante simplesmente, eu não posso dar garantia porque não foi instalado corretamente. Tá, mas por que não foi? Se eu coloquei o perfil... Não, peraí, o perfil não está instalado da maneira correta. Perfis fora de norma do mercado, Renato. Muitos, a gente percebeu isso, né? Nesses anos que a gente vem trabalhando. Enfim, perfil fora de norma é assunto recorrente lá na Dry-Story. A gente vai ter que fazer um podcast somente sobre isso, que existe no setor de energia solar, tem na construção a seco também, até no outro podcast a gente estava comentando ali, tentando definir, né, a diferença ali do drywall para o light steel frame, e se foi falar ali das especificações do perfil, e o Roger, o engenheiro, ele bem colocou assim, ele disse, olha, isso quando o perfil está dentro da norma. Porque achar perfil fora de norma aí tem bastante aí no mercado, né? Infelizmente. Mas eu fico imaginando também, porque essa questão de instalação é super importante, né? Porque aqui em cima é um vidro, né? Isso aqui é um material super frágil, né? Que tem que ter um certo cuidado, né? Sim, não diria que é frágil, porque ele é preparado, né, para resistir aos impactos climáticos. O pessoal me pergunta, tem granizo, tem não sei o que e tal. Calma, tranquilo. A Carol Leiga gostaria de saber sobre isso também. Ele é fabricado para aguentar o impacto do granizo tranquilamente, né? Nada que não for muito exagerado. A gente sabe que existem alguns eventos climáticos um pouco mais delicados. Mas o que eu diria sobre a questão não é só a instalação do módulo. O módulo em si, ele é resistente. É a colocação do perfil, uma boa conexão com os conectores que a gente tem que fazer, a ligação correta dos módulos, isso é extremamente importante. Os materiais também que tem em metro, né? Tudo certinho. Todo, cabos, conectores, é muito mais do que placas, né? É um conjunto, né? Mão de obra de qualidade, ela custa. E tu faz uma vez só, entendeu? Então, isso eu acho bem importante para a gente firmar. Se tu vai comprar um sistema, que o teu sistema tem um custo X, tem que pagar 10% é mão de obra. Paga a mão de obra. Paga. Sim, vale a pena. Porque é um sistema para durar 25 anos. Sim, e pensando nessa questão assim de fazer esse investimento, de ter esse retorno, essa segurança, né? Tem muita gente que fica pensando assim, eu não vou colocar porque é coisa de rico. A gente vê isso um pouco também no light steel frame, né? Mas aí, o que vocês têm a dizer assim? Energia solar é coisa de rico? Não, é para todos. Energia solar é para todos. Todas as pessoas que consomem energia, a energia solar é para elas. A gente está aí no mercado para atender clientes de contas mínimas, assim, R$250, R$300, até, né? A gente bota ali um pequeno comércio e tal, que gaste ali, sei lá, seus R$20 mil. Isso não interessa, não é um mercado, como é que eu posso, elitizado, não é. A gente teve experiência nesses anos aí de que ele é um mercado para todos os consumidores. Basta o consumidor ter um interesse, a gente vai lá, faz um estudo, se dedica, a gente faz uma descrição do projeto, explica para o consumidor. Muitos projetos hoje já, com a queda de valor, tu troca a tua conta de luz por um financiamento. Sabe? Sim. Isso está voltando, né? A gente torce para cair um pouco mais aí a taxa de juros, né, Renato? Para nos ajudar. Mas a gente crê muito nessa retomada. Porque os
com um movimento muito grande de energia solar, a gente sentiu uma queda, né, nos equipamentos. Então, isso se refletiu em economia para o consumidor. E eu já montei projeto com 6 placas, 5 placas para uma casinha pequena e que o consumidor está super satisfeito. Está lá, ele tem a sua o controle, sabe? A energia solar não é só economia. Ela te traz um conforto, ela te traz um controle, uma segurança, uma tranquilidade. Porque tu compra um ar-condicionado, tu compra um fogão elétrico, tu tem lá teus equipamentos. E aí, daqui a pouco chega no verão, tu tá com um pouquinho de calor, diz, peraí, eu vou segurar um pouquinho mais para ligar o ar para não gastar. Gente, faz um sistema de energia solar e todos os equipamentos que tu comprou para te ter o conforto na tua residência, tu realmente vai ter. Eu acho que esse é o principal ponto, é o principal... qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu sempre ofereço isso para os clientes. Eu digo, é o que eu gosto de levantar. Pessoal, vocês não é só economia na energia, né? Tu tens ali o teu ar. Tu vai lá, tu liga ele. Eu ligo, mas eu peço para o meu filho dar uma maneirada lá, dar uma controlada. Pô, faz um projetinho um pouquinho maior, né? Fala com o seu projetista, eu tô maneirando, eu quero dar uma esticadinha e tal. Então, prevê um equipamento de maior potência, que possa te atender nisso. Bota lá a energia solar, tranquilo, tu vai ter o conforto na tua casa, o horário que for. Então, essa falsa ideia de que é um mercado das elites é quem realmente não buscou mais informação, não buscou uma empresa para fazer uma... eu imagino. Basicamente seria isso. Eu queria complementar, Cristiano, essa questão da energia solar ser coisa de rico é uma narrativa criada para quem deseja segurar o mercado. Na verdade, a energia solar é o maior instrumento de democratização da justiça energética. É um grande instrumento de economia circular, economia verde. A economia verde, para ter uma ideia, ela vai gerar milhões de novos empregos e trilhões de dólares em movimentação. É o futuro da humanidade, vai estar toda ligada à economia verde. Então, inclusive, a grande potência mundial do futuro vai ser o Brasil. Inclusive, grande parte vai ser por conta do potencial de geração de energia limpa. Inclusive, nós vamos gerar energia para os países europeus. O hidrogênio, para produzir hidrogênio, o hidrogênio verde, como se chama, tu precisa de muita energia limpa, porque tu gera um monte de energia para poder fazer a quebra da molécula do H2O, é água. Quando tu quebra a molécula, tu tem hidrogênio e tu tem oxigênio. H2O é água. Então, são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tu quebra elas, tu separa o hidrogênio e tu transforma isso em energia. Só que para te quebrar a molécula, tu tem que ter energia limpa. E essa energia limpa é do sol, do vento que está aqui no Brasil. Então, a energia solar não é coisa de rico, ela está entrando no Minha Casa Minha Vida. Legal. Então, a Caixa Federal vai começar a financiar os projetos já com energia solar. Essa é a maior prova de que não é coisa de rico. Outra coisa, existe um projeto muito bacana que está tramitando ainda, é um projeto de lei lá em Brasília, protocolado, que ainda não passou a ser ainda lei, né? Mas o governo vai trocar a tarifa social por energia gerada em cooperativas. Então, pessoas, por exemplo, de áreas da agricultura familiar, que precisam ter renda, vão gerar energia e essa energia vai ser aproveitada em favelas. Essa é a tarifa social.
A tarifa social, quem pode usar ela é o pessoal que está cadastrado num programa do governo, que é tipo um Bolsa Família, é o cadastro único. Daí tem direito a uma energia social, ou seja, recebe uma conta de energia com valor simbólico. E quem paga a concessionária, não é a concessionária que está dando energia de graça, não. O governo está pagando a concessionária, né, a tarifa social. São bilhões por ano e isso vai ser trocado por energia gerada em cooperativas sociais. Então, pequenos grupos de economia circular, por exemplo, agricultura familiar, vai gerar uma renda ali e vai jogar isso para as comunidades pobres. Isso é uma prova que a energia solar não é coisa de rico. Agora, vamos falar mais uma coisinha que eu acho importante, transição energética, porque é na esteira ainda da questão dos eventos climáticos. Transição energética é essa migração para GD? Transição energética é um termo que foi criado em 2015, na reunião da Cúpula do Clima, lá em Paris. Periodicamente é feito reuniões onde se discute como fazer para combater o aquecimento global. Então, a COP15, COP21, perdão, que aconteceu em Paris em 2015, foi criado o termo transição energética, que nada mais é do que eliminar todo o combustível poluente, que é a base de combustão, queima de petróleo, por energia limpa. E quando fala energia limpa, o principal é sol, vento e água. E a gente tem isso em fartura aqui no Brasil. Então, a transição energética é tu trocar essa matriz energética. Aqui no Brasil, mas no Brasil a maior parte da energia é limpa. Ela é limpa, a energia elétrica, mas nós temos todo o gasto da mobilidade, ou seja, a gente queima diesel, a gente queima gasolina. Então, a gente precisa desenvolver toda a eletromobilidade no Brasil. E o que é a eletromobilidade? Ali entra a grande transição energética no Brasil. É a gente trocar o carro a combustão por uma geração de energia à base de elétrica. Então, o cara que tem um consumidor, que tem um sistema solar, ele gera um pouco a mais, joga numa bateria de armazenamento, anda com o carro durante o dia todo, de noite chega, faz o quê? Liga no carregador ali. No wallbox dele. Isso a gente eu enxergo muito isso no mercado, Renato. Já que tu desse esse gancho aí, eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho. A gente trouxe realmente essa linha de carregadores veiculares aqui da Livoltec, né? É um produto que nós estamos trabalhando agora, justamente por esse olhar que a gente sabe que vai acontecer, que a mobilidade elétrica ela já é real. Tá? Então, não sei se tu consegue alcançar, Cris. Isso. Não, esse é um conector tipo 2, né? Só explicando um pouco para o pessoal, é um carregador de 22 kW. Então, esse é um carregador que ele necessita de uma entrada trifásica de 380. Isso, para quem entende um pouquinho, vai instalar ele, vai saber o que eu estou comentando, que é a entrada de energia, com 3 fiozinhos lá, né? E 380 é a tensão de rede ali, tá? Mas, assim, falando num geral, o que eu enxergo disso aqui? A gente está estudando bastante e a gente está bem entusiasmado com isso. A mobilidade elétrica, ela veio para ficar. A gente já escutou muitas pessoas falando, porque tal fabricante de carros não vai investir em veículo elétrico, isso é um sinal negativo para a gente. Porque, sabe, quando existe uma mudança, uma evolução, né, em alguma coisa, em alguma área, principalmente uma área tão grande, né, que é essa área que a gente sabe de consumo de combustível, vai ter quem vai trabalhar contra. Isso é o comum. É o comum, né? É como quando chegou o Uber, né? Teve toda aquela briga. Isso. Então, assim,
A mobilidade elétrica ela veio para ficar. Os veículos eles estão com uma tecnologia extremamente saudável para todos os perfis de consumidores. Eu preciso viajar, eu sou uma pessoa que tem um perfil de consumo urbano, eu sou um motorista de aplicativo. Gente, a mobilidade elétrica ela é real. Tem que se olhar para isso. Faça os seus cálculos, procure, estude, leia um pouquinho sobre veículo elétrico, tu vai entender como isso funciona. Se tu tem uma usina, melhor ainda. Mas se tu não tem, também é vantajoso. Tá? Existem vários outros pontos, além da economia de combustível, que a mobilidade elétrica te traz. Né? A manutenção do veículo é menor, sabe? E é um custo de manutenção menor. Tem o incentivo do IPVA também, não? Alguns estados, Carol, não todos, tá? Então, entendi. vamos lá. Alguns estados têm incentivo de IPVA. A gente sabe que isso vai cair, eventualmente, ou esse ano, ou ano que vem. É momentâneo, mas existe esse incentivo também. Mas os outros pontos positivos, eles são talvez mais impactantes do que o incentivo de IPVA. Tá? Tu tens um veículo que tu abastece na tua casa, no conforto da tua casa. Tu vai lá, coloca ele, tu chega em casa à noite, coloca ele lá para carregar e tu vai descansar. A economia com combustível, ela é real, acontece. É mais barato hoje andar com veículo elétrico do que andar com veículo a combustão, mesmo comprando energia da concessionária. Tá? Isso é um ponto, é importantíssimo falar isso. Para um motorista de aplicativo, é muito bom tu ter um veículo elétrico. Sabe, tu faz as tuas voltas, tu chega em casa, bota o carro para carregar, tu tens lá a carguinha completa. Hoje em dia, o carro, a gente encontra ali carro com até 300 km, 400 km de autonomia. Tem carros, tem carros que tem um pouco menos, né? Aí tu avalia o teu perfil de consumo. A mobilidade elétrica, ela vai acontecer. Eu acho que... Acho que ela já está começando, né? Ela já está... Claro, daqui a pouco ela está engatinhando ainda, né? Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas elas vão pesquisando mais, elas vão se informando, elas vão calculando realmente as questões todas, elas vão chegar na conclusão de que realmente vale a pena a gente fazer essa transição, né? Sim. E aí até é importante já frisar aqui para o pessoal que futuramente nós vamos ter um podcast dedicado à mobilidade, né? É isso aí. Com parceria do pessoal da Livotech, né? Estamos também trabalhando na produção de conteúdo. Recomendo muitíssimo que vocês visitem o blog da Dry Store, que ali tem bastante coisa interessante sobre construção a seco, energia solar, mobilidade, tem bastante coisa. E, infelizmente, eu vou ter que finalizar o nosso podcast. Que a conversa aqui estava muito boa. Eu acho que ainda teria muito assunto para a gente falar. Mas, assim, pessoal, foi muito bacana mesmo. Eu, particularmente, aprendi bastante hoje. O Renato, tens aí uma vivência incrível em cima de todas essas questões aí de como tu comentaste, né? Brigar pela GD, pelo direito das pessoas a terem essa geração, né? E que, no final das contas, traz um benefício para todo mundo, né? Eu não tinha parado para pensar de quanto tempo eu não tinha ouvido falar de apagão. E esse ponto que tu trouxe, Renato, eu acho que foi um ponto chave, assim, sabe? De mostrar o quanto a energia solar ela contribui para a sociedade de uma forma geral, né? Renato, muito obrigada. Vou te convidar novamente para tu vires aqui no Drycast, porque eu já vi que a gente tem muito assunto para falar. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Carol, Cristiano. Eu acho que foi um momento muito especial. Imensa gratidão pelo convite. Muito obrigada. Aprendi muito hoje. Sorte que fica gravado, vou assistir de novo para pegar as informações tudo de novo. Cris, obrigada pelo teu tempo, por ter vindo aqui com a gente. Tu também vai voltar. Tu certamente voltará aqui, que a gente ainda tem que falar bastante sobre isso daqui. É isso aí, eu queria agradecer particularmente o Renato, né, e agradecer ele por tudo que ele faz pelo setor de energia solar, que a gente sabe que ele tem uma contribuição aí gigantesca para todos nós continuarmos trabalhando. E eu queria dar um pequeno recadinho para você que quer aprender um pouquinho mais sobre instalação de wallbox e está com um pouco de dúvida, quais as proteções necessárias, né, qual o melhor lugar, o local indicado para mim colocar o carregador, dá um pulo lá na Dry Store, conversa comigo lá que eu vou estar lá para te atender, tá bem? Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Brigadão. Nos veremos de novo. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. E acho que a gente pode olhar ali para a câmera do meio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.